Olá, amigos. A paz do Senhor. O tema de hoje será o pecado oculto. E nós vamos usar o livro de Josué como exemplo, no capítulo 7 até o versículo 26. Josué e todo o povo israelita havia tomado a cidade de Jericó. Depois que as muralhas caíram, o povo tomou a cidade e passou a viver ali. A segunda cidade a ser tomada, na terra de Canaã, seria Ai. Josué, como ele fez com Jericó, ele mandou alguns espias ir até a cidade para ver como que era a cidade, como que era seu povo e trazer notícia para ele. Assim, esses homens se deslocaram e foram até lá. E voltaram muito animados, dizendo que eram poucas as pessoas, que não tinha tanta gente assim, e que não precisava levar todo o povo e cansar todo o povo israelita, porque não havia necessidade. Então, Josué escolheu 3.000 homens e eles foram até lá. Chegando, eles foram surpreendidos pelos habitantes que feriram 36 entre eles. E o restante do povo fugiu pelas colinas. E chegaram a Josué e contaram tudo o que tinha acontecido. Era uma surpresa muito desagradável, porque eles vinham de uma batalha onde eles venceram com Deus de maneira maravilhosa, de maneira espetacular. Então eles estavam animados, achando que a segunda cidade também seria assim. Na verdade, não foi. Houve uma derrota e esses homens foram feridos. E Josué, ele começou a lastimar, começou a, primeiramente, rasgar as suas vestes. Depois que rasgou suas vestes, ele prostrou-se com o rosto no chão, diante da arca do Senhor. É que hoje dizemos, ele colocou a cara no pó para reclamar, para falar com o Senhor tudo que ele estava sentindo, a decepção, a tristeza, porque ele não entendia o que estava acontecendo. Até aquele momento, ele não compreendia por que foi tão bem sucedido na primeira batalha e agora essa derrota tão terrível para um povo mais fraco e também em menor quantidade. Depois que ele rasgou as vestes e colocou a cara no pó, também, juntamente com os sacerdotes, eles jogaram terra para cima. Esses anciãos também estavam completamente tomados pela decepção e pelo desânimo. Versículo 7. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo do Jordão para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Oxalá nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Aqui Josué, quando ele clamou ao Senhor, não sabendo o que estava acontecendo, porque perderam aquela batalha, ele questionou a Deus. Assim como o povo no deserto questionou a Moisés, por que Moisés levou eles para o deserto para sofrer, para passar por tantas dificuldades, se eles poderiam ter ficado no Egito, esquecendo-se que no Egito eles sofriam muito, eram explorados, escravizados, não tinham direito a nada, não tinham cidadania, mas nós humanos temos essa mania de quando alguma coisa dá errado, a gente pensa que o Senhor não está cuidando de nós, que o Senhor se esqueceu de nós, que não há mais bênçãos para a nossa vida. E, na verdade, não é assim. Essa batalha perdida, ela tinha um fundamento, essa derrota não era à toa, e nós continuamos a ver o que aconteceu. 8. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Aqui, nesse clamor, ele está citando o que
acontecerá agora, a partir daquela derrota, que o povo da terra, os cananeus e os demais, sabendo que eles fugiram e que alguns foram feridos, eles iriam desarraigar até o nome deles daquela terra, iria dizimar a todos eles. E que seria do nome de Deus? Aqui ele está apelando para o sentimento de Deus, como foi feito no deserto, quando Moisés intercedeu pelo povo e falou com o Senhor, mas se o Senhor destruir esse povo por causa da prevaricação, da idolatria, o que vai acontecer? O próprio Egito vai dizer que o Senhor tirou esse povo do Egito para fazê-los morrer no deserto. Aí o Senhor voltou atrás e preservou o povo. Essa passagem é semelhante. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que eles tinham ordenado, e até tomaram o anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Aqui, o Senhor, ele está esclarecendo para Josué o que havia acontecido. E Josué não estava sabendo de nada. Muitas vezes nós ocultamos um pecado e o Senhor, nada escapa aos olhos dele. Pode que ninguém esteja sabendo, nós estamos posando de pessoas corretas, que estamos andando após Jesus, mas temos alguns pecados que ninguém sabe, apenas o próprio Deus. E é um erro muito grande escondermos pecado, acariciarmos pecado. Nós temos que confessar, arrepender deles. E o Senhor nos honra, porque nos perdoa e Ele não mais lembrará desses pecados que são perdoados. E também, quando esse povo ia tomar Jericó, o Senhor avisou que eles não tomassem nada deles, o que fosse ouro, prata, ferro, cobre, bronze, o que fosse esses metais, eles deveriam ser levados para a casa do Senhor. E o restante das riquezas que encontrassem era para deixar para lá, era para ignorar, porque seria um anátema, uma maldição para o povo todo. O pecado de um poderia respingar consequências em todo o povo israelita. Então o Senhor avisou que não era para tocar em nada. E agora, neste momento, a consequência estava acontecendo, porque eles perderam a batalha contra o povo de Ai. E também a pessoa que havia furtado havia escondido o que havia pego nesse lugar. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados, não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema no meio de vós. Muitas pessoas não pensam e fazem coisas que não agradam ao Senhor. Por exemplo, compram coisas roubadas, muitas vezes sabendo que a procedência é maligna, é fruto de roubo, e isso traz problema para uma casa, para uma família, porque é anátema quando a pessoa pega alguma coisa que está condenada, que é amaldiçoada. Foi o que aconteceu aqui nesse texto. Alguma coisa estava escondida entre aquele povo e estava trazendo algo muito ruim. Eles não puderam subsistir aos inimigos, porque estavam fracos. O pecado enfraquece, o pecado entristece. E o pecado que está oculto, ele tem que ser confessado para que a pessoa se arrependa e o Senhor perdoe. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã. Anátema há no meio de ti. Então eles teriam que tirar esse anátema, essa maldição entre o povo do Senhor. Nós também temos que olhar e observar. Nós não devemos ter em nossa casa um ídolo, alguma coisa
que nós possamos prestar atenção mais do que nós olhamos para Deus. Muitas vezes, pessoas são apegadas a objetos, a carros e mesmo a próprios filhos, e amam mais e adoram mais do que ao próprio Deus. E isso traz problemas, traz consequências desastrosas, porque o Senhor, Ele nos fez para que nós possamos adorá-lo, para que nós possamos render graças, para que nós possamos ser fiéis a Ele. E a pessoa que ama qualquer coisa ou pessoa a mais do que Ele, é maldição para a nossa vida não prospera, porque estamos adorando alguma coisa no lugar de Deus. Então, esse anátema teria que ser descoberto e teria que ser arrancado dali, para que a bênção do Senhor, ela retornasse, para que o Senhor voltasse para o seu povo, porque ele queria deixar o povo, não andar com eles, com o povo mais, porque eles estavam prevaricando, contrariando o Senhor. Versículo 15. E será que aquele que for tomado com anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Realmente, há certas coisas que quem pratica está agindo como um louco. E só um louco pode praticar coisas que nos afastam de Deus e permanecer fazendo a mesma coisa. 19. 17, digo. O Senhor resolveu tirar sorte. Naquele tempo, na história dos sacerdotes, tinham 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. E também tinham letras com o nome dos patriarcas. E quando eles queriam consultar a Deus, eles consultavam através dessas pedras, dessa história, que era Urim ou Tumim. Então, quando tinha alguma coisa para ser resolvida, para ser consultada, eles usavam esse sistema. E o Senhor falava através dali. E não havia o que questionar, porque era o próprio Deus que respondia à consulta. E quando foi tirada essa sorte, primeiramente, descobriu-se a tribo. A pessoa que prevaricou, que cometeu o pecado, a maldição, era a tribo de Judá. A tribo de Judá é aquela de onde descende Jesus e também o rei Davi. Depois que tirou sorte sobre a tribo, tirou sobre as famílias. E as 12 tribos, todas as pessoas estavam ali assistindo, vendo o que iria acontecer. E no momento que a tribo de Judá foi tomada, as outras tribos devem ter descansado, porque ninguém sabia de que tribo que era, de que família que era. Em seguida, descobriu-se que a pessoa que transgrediu era da família dos Zeraitas, de Zerá. Então, foi cada vez mais afunilando para chegar até a pessoa que havia cometido o pecado. E depois que tomou da família, foi de homem a homem a consulta. E de homem a homem, chegou na casa de Carmi, e através de Carmi, chegou-se ao filho Acã. Acã que havia prevaricado, que havia praticado o grave pecado. Porque quando foram tomar Jericó, o Senhor já tinha avisado que não tocasse em nada, porque seria anátema, não seria do agrado do Senhor. O Senhor, ele disse o seguinte: tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o turbeis. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Essa passagem está em Josué 6,
versículos 18 e 19. Então, essa é a recomendação do Senhor. E se eles não obedecessem, haveria uma punição muito severa. E era isso que estava acontecendo, aliás, era isso que estava para acontecer. Então, Josué agora vai confrontar Acã. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não o ocultes. Essa confissão agora não era de livre e espontânea vontade, porque ele poderia antes ter arrependido, procurado Josué, confessado a Deus e até ser perdoado. Mas a esperança de Acã é que ninguém ia saber, porque ele ocultou dentro da tenda. Ele deve ter, ele fez um buraco, colocou tudo lá dentro, a prata por baixo. Deve ter, depois que ele pisoteou aquela terra, ele deve ter colocado algum tapete, alguma coisa, para que ninguém desconfiasse. Então, essa confissão, ela foi obrigatória, porque ele estava sendo confrontado e ele sabia que através dessa sorte era o próprio Deus que falava, era o próprio Deus que estava revelando. E respondeu Acã Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Neste momento, ele conta como ele fez para apanhar esses objetos e levar para sua casa. Agora, ele vai tentar justificar por que ele levou para ele. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Aqui ele confessa que houve cobiça. Ele cobiçou aquilo que não era dele, aquilo em que ele não poderia tocar, porque o Senhor Deus já havia avisado para todo Israel, para todo o povo, que não tocasse em nada, até o que deveria ir para o tesouro do Senhor, que era a prata, o ouro, o bronze, o ferro, ele levou para a sua tenda. E quando ele fala da capa babilônica, ele encheu os olhos, deveria ser uma capa muito bonita, e aqui, como que, ele valoriza tanto esses objetos, que parece que ele tenta justificar que ele foi tentado de maneira quase que sobrenatural, algo que não pudesse resistir, mas nós sabemos que, na verdade, o Senhor não permite que nós sejamos tentados mais do que nós possamos suportar. Nem Satanás consegue fazer isso, porque o Senhor nos dá o escape. Todos os seus filhos são protegidos nesse sentido. Mas aqui neste momento a gente percebe que a própria cobiça, ele foi tentado pela sua própria ganância. Não precisou nem de Satanás agir ali sobre ele, porque ele estava na carne, agindo na carne, e deixou-se levar pela ganância e pela cobiça. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo o povo de Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, a capa, a cunha de ouro, seus filhos, suas filhas, e a seus bois, e a seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinha, e levaram-no ao vale de Acor. Acor significa tribulação. E disse Josué: porque nos turbaste, o Senhor te turbará a ti neste dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. Se o Senhor não tivesse avisado quando eles partiram para a batalha em Jericó, se ele não tivesse avisado, o Senhor não cobraria. Mas ele estava cobrando porque todos estavam cientes. Ele não agiu com inocência. Ele agiu porque ele fez o que ele teve vontade de fazer, o que a sua ambição ditou para ele. Então ele não tinha como ser perdoado.
e ele recebeu, não só ele, como toda a sua família, recebeu esse castigo de ser apedrejado até a morte. E tudo que ele tinha também foi jogado no fogo. Nada sobrou, porque o Senhor também não levaria para o seu tesouro aquelas coisas que significavam anátema. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor de sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, o Vale de Acor, até o dia de hoje. O Senhor, ele nos capacita para resistirmos a Satanás, para resistirmos o apelo da nossa carne. Muitas vezes fracassamos, mas mediante arrependimento, e sendo sincero esse arrependimento, o Senhor nos perdoa e não fará lembrança mais desses pecados. Não porque o Senhor esquece, o Senhor não tem amnésia, mas porque Ele não vai nos cobrar no dia do juízo, porque nós arrependemos de coração, com o coração contrito e fomos perdoados. Em Provérbios 28:13, disse o seguinte: o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que os confessa e deixa encontrará misericórdia. O Senhor conhece o ser humano, Ele sabe de nossas fraquezas. Só Jesus pisou nessa terra e não pecou. Então, o Senhor, Ele sempre nos conclama a arrepender. O Espírito Santo fala em nós quando praticamos algum ato que contraria o Senhor, que nos afasta do Senhor. O Espírito Santo fala mais alto e nós voltamos para Ele. E com o coração sentido, com o coração contrito, nós pedimos perdão e Ele nos perdoa. Nós não devemos ocultar pecado. O pecado oculto é perigoso, porque há uma acomodação do pecador por achar que ninguém sabe, que ele não vai ser execrado, que ele não vai ser envergonhado, mas na verdade o que importa não são os homens, e sim Deus, porque não adianta agradarmos aos homens se não agradamos a Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine e perdoe os nossos pecados. Amém. Que assim seja. Amém.